primeiro podcast da Agência Magnética. Eu tô aqui com a Jéssica e com o esposo dela e sócio, Diego. Bem-vindos. Obrigada. O podcast se chama Por Trás do Jaleco e tem o objetivo de trazer as histórias por trás do consultório, a jornada de vocês como empresário, como casal, como fisioterapeuta, como biomédico e principalmente como sócios. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Então, vamos lá. Começando aqui com as primeiras perguntas para o podcast, o que nós fizemos? Abrimos uma caixinha lá no Instagram da Jéssica e várias pessoas enviaram perguntas. Conta para nós, iniciando esse podcast, um pouco mais do que é a fisioterapia pélvica. Eu sei que dá aí muitos minutos de conversa, mas tenta resumir para uma galera leiga, que realmente não entende, que não tem noção do que seria uma fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da profissão fisioterapia que vem para olhar para a nossa região íntima. E aí, quando nós falamos de região íntima, nós estamos falando de quem tem vagina, de quem tem pênis, de criança, de jovem, de adulto, de idoso. Por quê? Porque o assoalho pélvico é um sistema responsável por funções muito importantes na nossa saúde, como micção, evacuação, função sexual, via de parto, auxilia no suporte ali de sustentação dos órgãos e vísceras. Então, é um sistema extremamente importante para a nossa saúde. Seja homem, mulher, criança, idoso ou, os membros aí da comunidade LGBT. E aí, o que nós precisamos? De uma área que olhasse para essa região e atendesse às demandas de disfunções que ocorrem nessa região. E aí nasceu a fisioterapia pélvica. E Jéssica, assim, por que você acredita ou você não acredita, e eu quero que você explique sobre isso, que a fisioterapia pélvica, a sexualidade, o sexo ainda é um tabu, até mesmo a dor pélvica ainda é um tabu entre a sociedade? Você acredita que esse tabu existe de fato ou que não, que hoje em dia as coisas já estão mais modernas? Nos dê sua opinião sobre isso. Toda vez que nós falamos de região íntima, Indy, é motivo de tabu, é motivo de constrangimento. Quando nós falamos de soltar um pum ou de fazer um xixi com barulho alto, já é constrangedor. Falar de função sexual, então, já entra em outro extremo. E existe, sim, um tabu. Em todo o contexto, seja na parte funcional, seja na parte relacionada ao prazer, existe muito mito, muitas crenças, muito tabu, tanto por um processo cultural, quanto por crenças religiosas, mas principalmente por falta de conhecimento. Eu acho que o maior problema disso é a falta de conhecimento. Porque hoje, com a internet, existem tantas informações e, associado a tantas informações, tanta promiscuidade, que acaba cruzando ali essas duas áreas, sabe? E por isso, muita coisa acaba ficando ainda mais obscura quando nós falamos ali sobre isso. Certo. Então, vamos dar uma pausa nesse assunto e já a gente volta nesse assunto e vamos pro Diego, o maridão aí, que o amor. Parou aqui. Quando eu conheci a Jéssica, gente, eu tive que me policiar para não falar amor pro Diego. Aí eu tive que comecei a falar assim, amor da Jéssica, porque ela só chama ele de amor, né? E virou apelido. Meu apelido ficou por muito tempo como amor. Eu trabalhava na transportadora, sei lá, tinha uns 30 colaboradores, e todo mundo me chamava de amor. Gerente. Aí às vezes chegava caminhoneiro, aí eles falavam, amor, vai fazer tal coisa. Aí o caminhoneiro ficava assim. Aí ia lá, eu era cabeludo, né? Eu tô cabelo preso, esse cara olhava, uai, quem é esse amor? Esses caras estão namorando aqui, trabalhando? Todos os ambientes que eu passei, todos os locais onde eu trabalhei, os meus gerentes, meus chefes, todos eles chamavam ele de amor. Até hoje, muita gente me chama de amor. As pacientes falam, o amor da Jéssica. Eu falo amor da Jéssica também. Quando que eu tô no meio de outros casais, eles se chamam amor, aí eu vejo, não é comigo. Senão eu ia responder, já ia levar um socão, falar, oi. Não. E esse apelido veio da época do namoro? Como que vocês se conheceram? Conta pra nós. Diego, conta pra nós. Nossa. Como que vocês se conheceram? Basicamente, a gente se conheceu na igreja, lá na Vila Operária. A Jéssica era coroinha. Ela não me dava paz, ela me via. Mentira, gente. Ela, nossa, mexia comigo. Mentira. Eu, por favor, sai, criança. Tô brincando, não. Desde sempre eu via ela, sempre achei ela linda, ela me chamava muita atenção. E ela era coroinha. E eu chegava, eu ficava mexendo com ela na porta da igreja, ficava brincando, ficava provocando.
Aí, às vezes, ela lá no altar ficava fazendo gracinha com ela. E ela, só que a Jéssica é muito petuda, ela devolvia, ela não ficava quieta. Porque a minha intenção é ela não poder responder. E ela respondia. Lá da coroinha. Nossa, lá no presbitério. Depois levava cada puxão de orelha do padre, que eu tava... Aí, conforme foi passando isso, ela devia ter uns 8 anos de idade. Eu tinha 12. 8 anos, gente. Só que nessa época não tinha, acho que não tinha maldade, não tinha assim, né? Mas já me chamava atenção. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, a gente sempre morando perto. Aí a Jéssica montou um grupo de jovens, né? E eu me mudei, eu fui pra chácara. E o pai e a mãe vinham muito ali na comunidade. E o pai sempre foi apaixonado na Jéssica. O pai sempre achou ela linda. O pai sempre falava muito dela. E o pai falava, vocês ficam, quem desdanha quer comprar. Eu tinha uma tia que era assim, que ficava brigando com meu tio, eles casaram. Eu falava, sai pai, essa guria, cabelo cacheado aí, essa magrela. E ele falava, eu sei que você... Aí, daí a Jéssica falou pro pai me convidar. Falou, chama ele que a gente tá fazendo o grupo. E o pai ficou na minha orelha, ficou um monte. Não, vai lá, ela chamou e tal, não sei o quê, vai lá no grupo de jovens. Daí a gente foi, a gente começou a conviver daí. Aí eu não lembro em que momento daí que a gente começou a namorar, assim, exatamente. Mas antes disso a gente ficou em oração, a gente ficou Nós oramos, um mês em oração. Aí eu fui lá nas Barbas do Profeta, falar meu com pai. Aí eu fui pedir a Jéssica em namoro, a gente não tinha dado nenhum beijo ainda. Foi tudo bem conservador, Aham. gente. Bem conservador. Foi namorinho de pegar na mão, de ficar sentado lá do ladinho. Foi tudo. Mas vocês eram bem novinhos. Bem novos. Nessa época era uns 15 anos? 14, nós começamos a namorar com 14. Eu tinha 14. Eu tinha 14. Eu tinha 18, mas era mais novo. Mentalmente devia ter uns 12. Já sempre foi muito mais madura que eu. Aí, depois a gente começou a dar catequese juntos. E daí a gente foi evoluindo, eu quis casar e foi essa loucura. E assim, olhando a história de vocês chegaram num lugar bem longe juntos, assim, né? Porque desde novinhos se conheceram, os dois formados, graduações. Enfim, conta essa história, Jéssica. Vocês casaram e eu sei que vocês moraram um período em Cáceres. E como que veio a fisioterapia? Por exemplo, você sempre quis trabalhar nessa área de fisioterapia? Gente, uma coisa que eu sempre tive certeza na minha vida é que eu queria estudar e que eu queria estudar fora. Eu falava, não quero fora. Tanto que isso me afetou. Que seria tão fácil, né? Na minha cabeça. Me afetou assim, me incentivou, né, vida? Porque na época que eu trabalhava com gesso, eu terminei o ensino médio, né? Ensino médio. Isso. Eu não queria nada com nada. Eu falava, eu só trabalhava e não pensava em nada. E ela sempre falava que queria crescer, queria estudar, que queria trabalhar pra fora, isso o quê. Aí eu olhei e falei, o quê? Essa menina quer voar, eu tenho que voar com ela. Eu tenho que acompanhar ela, que eu tenho que ser alguém pra ela. Foi aí que me mexeu. Falou, acorda aí, menina. Mexe, irmão, você tá doido? Aí eu falei, não, fui me espertar. Eu fui pesquisar e eu fui descobrir as coisas pra estudar também. E o Amor, ele se formou, Amor é biomédico, especialista em análises clínicas, com ênfase em hematologia. E enquanto o Amor estava ali no processo da graduação, eu estava no IFRA, eu fui da primeira turma do IFRA aqui de Vilhena. Olha, lá na turma de técnica e edificações. E aí, da construção, não me identifiquei com aquilo. E eu orava e eu pedia para Deus uma profissão que eu pudesse ser instrumento dele na vida das pessoas. Que quando as pessoas passassem por mim, elas falassem assim, graças a Deus encontrei você. E aí, nesse momento, pesquisa uma coisa aqui, pesquisa outra ali, o Amor comentou sobre a fisioterapia. E ele falou assim, mas eu acho que para você não dá certo, porque você é muito coração, você vai sofrer muito pelas pessoas. E aí eu pensei assim, gente, mas isso é um desafio? Como assim? Eu não vou conseguir? Consigo. E aí foi nesse processo, presto vestibular aqui e ali, passei, comecei a faculdade aqui em Vilhena. Nesse processo, Amor, ele já tinha concluído a faculdade dele e ele não tinha conseguido oportunidade de emprego aqui na biomedicina. E aí apareceu uma oportunidade de ele ir para Cáceres, ele fez uma entrevista, deu certo, e naquele momento era um momento, porque imagina, nós não tínhamos eira nem beira. Casamos, começamos a fazer faculdade. Quem recebia R$ 1.200 de salário e pagava 600 de faculdade, sobra o quê para você sobreviver? Quase nada. Já tinha a minha, né? Já tinha a dele. Então, Amor... Igual era fiéis, 50%. Amor fiéis. Então, assim, era um processo que nós estávamos sem dinheiro, sem expectativa aqui, sem sonho. Então, nós tínhamos esse sonho de nós queremos crescer, nós queremos voar, e não tinha recurso, não tinha condição, o meio que nós estávamos ali. Foi um processo, isso aí era, por exemplo, acho que era o nosso segundo ano de casamento,
E a gente entra nessa vida pensando que vai ser tudo muito fácil, vai ser um mar de rosas, né? E nós estávamos naquela fase da tempestade ali, de experimentar os espinhos, né, desse casamento. E todo esse processo de adaptação, porque se casar é isso, é juntar duas culturas diferentes. Ah, mas nós somos aqui brasileiros, vivemos na mesma região. Culturas São pessoas diferentes. totalmente diferentes. Sim. E aí, nesse processo de adaptação, todo aquele conflito, nós estávamos, assim, basicamente depressivos nesse momento. Nossa Quando veio essa Senhora. oportunidade, Cáceres, para nós foi assim, a virada de chave da nossa vida. Ao mesmo tempo que foi muito difícil também. Muito Porque difícil. a gente nunca saiu, eu mesmo nunca tinha saído de perto dos pais ali, de Vilhena. Nem sabia que existia essa Cáceres, cidade. Vocês nasceram aqui? Eu nasci sou aqui, de Ouro de Moura. Moura. Mas a maior parte da vida eu tô aqui. E aí, amor foi pra lá, nós sempre fomos grudados, as pessoas sempre veem amor, eu e amor juntos, e sempre foi muito assim, difícil. desde que a gente começou a namorar, sempre juntos. Então, amor foi pra lá, ele ficou meses lá. Porque eu não sabia se ia dar certo, porque eu não sabia nada. Eu não tinha experiência em nada, então foi um tiro no escuro. Falei, tem que dar certo. Nesse momento, amor, ele trabalhava aqui em Vilhena, numa transportadora, e não era fácil. Porque imagina, você fez uma faculdade com a expectativa de que você vai mudar de vida, que você vai poder prosperar, Todo mundo crescer e passa se por isso. realizar. E aí, você se forma, chegou a segunda-feira, tu não consegue um emprego, e aí você vai ali bater caixa, você vai ir trabalhar em outras profissões que não era aquilo que tu estava tendo expectativa, sabe? Isso é frustrante. E toda essa frustração nos abalou muito. Então, quando nós fomos para Cáceres, foi a oportunidade, assim, de mudar de vida. Amor foi para lá e, ao mesmo tempo que ele estava super feliz com a oportunidade, ele estava com a pressão desgramada. Por quê? Ó, é agora ou nunca, se não der certo, a culpa é E minha. afetar a vida dela também. Vou tirar ela de perto É. dos pais, que por mais que nós Vai nos que não dá sedávamos, certo. exatamente, vai que não dê certo. E aí nós fomos pra lá. Amor passou alguns meses, um tempo depois eu fui. E aí, assim, por exemplo, Vilhena, esse clima maravilhoso. Nossa. Cáceres quente pra Lá cá. do lado do sol, lá é um sol pra cada um, tá maluco. A cultura aqui, Deus o livre. de um jeito, lá de outro, completamente diferente. Mas Deus foi tão bom conosco que ele nos colocou. Nossa. Primeiro colocou amor no melhor laboratório da região do Mato Grosso. Uhum. São Lucas não tem pra ninguém. São Lucas É o melhor. Nos cercou de pessoas abençoadas e maravilhosas. Uhum. Nós tivemos um Nossa. salto de crescimento lá. Em que sentido, salto de crescimento? Por quê? Desenvolvimento pessoal. As pessoas que estavam lá eram pessoas diferentes do meio que nós convivíamos aqui. Incentivava muito Ambiência. a gente a estudar, queria ver a gente crescer. Né? Eu mesmo, Acreditavam no nosso as potencial. minhas colegas de trabalho, nossa, me ensinaram muita coisa que eu na faculdade não tinha nem chance de ver. Coisas que nós nem imaginávamos que existiam. Cru também. Né? Oportunidades que nós não teríamos aqui. Eu estava ali do lado de Cuiabá. Eu aproveitei tudo quanto era curso de extensão que eu poderia fazer. Estudando. Então foram anos assim de muito o- estudo. Os seus cursos de extensões, Eu trabalho. só pensando aqui, você transferiu então a sua faculdade Transferi. de Vilhena para Cáceres. E lá em Cáceres é pertinho de Cuiabá, enfim, Mato Grosso. E você já fazia cursos de extensões durante a Isso. sua graduação? Já. E trabalhava. E trabalhava. Então, foi É bem puxado. muito puxado. Muito. Isso que a gente Ó, tava aí, meio- por exemplo, na onde nós morávamos, para a faculdade, dava 30, 40 minutos, né? De Era moto. longe. De Aham. moto, 30, 40 minutos, né? Que de moto a gente anda rápido. Então, por exemplo, eu entrava na clínica, eu trabalhava em uma clínica médica, eu entrava ali 7 horas, ia até o meio-dia, entrava às 2, aí eu ia até umas 7, 7h30, aula começando nesse horário. Saía da clínica e ia para a faculdade. Direto. Da faculdade voltava para casa. Como no dia seguinte já tinha que trabalhar de novo, então o que tivesse de trabalho tinha que ser realizado ali. Uhum. E assim foi, até o fim. Só que aí, em contrapartida, por exemplo, eu trabalhava em uma clínica médica, os médicos eram maravilhosos, assim, profissionais espetaculares, me incentivavam muito a crescer, me estimularam muito a estudar, me orientaram em muitas coisas, e ele, da mesma forma, o local onde ele estava proporcionava todo esse acesso a conhecimento, a formação, a atualização. Então, quando nós fomos para Cáceres, nós tivemos muitas oportunidades, principalmente de estudo. E aí nós estávamos lá de Cuiabá, podia aproveitar muito o que a cidade podia oferecer a nível de formação. Um capital muito maior. Muito. Então, para nós, foi uma oportunidade, assim, e realmente deu muita diferença. Quando nós resolvemos voltar aqui, poxa, não tinha comparação. Currículo, a bagagem, entende? Então, fez total diferença na nossa vida. E fisioterapia pélvica? Veio
de lá, dessas formações? De onde que surgiu, assim? Se eu falar pra trabalhar você fisioterapia pélvica. que no primeiro ano, foi o primeiro semestre, nós ainda estávamos aqui em Vilhena, que esse primeiro semestre eu ainda estava aqui em Vilhena. Nós fizemos um trabalho em uma disciplina que falava sobre as especialidades da fisioterapia. Peraí. No primeiro semestre Primeiro da semestre faculdade. da faculdade. Aqui em Vilhena. Aqui em Vilhena. Ela já falava disso. E aí foi muito engraçado, porque tinha uma disciplina lá, eu não lembro o nome da Uns disciplina. 14 anos isso, mais? Ou por aí? Não. Foi no início do casamento, né? Você começou a Não, fazer amor. faculdade. Não, claro que não. Nós não temos 14 anos. A gente tem 11 anos de casado. Eu tô Sim. formada há 3, entendeu? A faculdade tem 5 anos, Não, tem mas uns fala a outros. primeira vez Tem que uns você 7, viu. 8 anos por aí. A primeira vez que você viu sobre a pélvica. Que Em que você- ano que foi? Foi ali no primeiro ano, foi uns 8 anos atrás. Porque daí foi Tem assim, ó. tempo? Tem bastante No tempo. primeiro semestre da faculdade, nós tínhamos uma disciplina que falava ali sobre as especialidades. E cada grupo apresentou uma especialidade. E o grupo das colegas que apresentou sobre saúde da mulher, quando falou que tratava, que cuidava de gestante, que tratava a questão de incontinência urinária, questões de dor pélvica, uma coisa assim, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E ali eu vi 2 áreas que me encantaram ali, que foi a parte de saúde da mulher, né, que deriva a fisioterapia pélvica, e osteopatia. E aí ali eu conheci essas 2 especialidades. E naquele dia eu cheguei em casa e falei pro amor, eu falei, eu sei o que eu quero ser dentro da fisioterapia. Falei, eu já sei exatamente o que eu quero seguir. E toda a minha formação ao longo da graduação foi em torno dessas 2 áreas. Então, ao longo da minha graduação, eu buscava cursos de extensões que poderiam casar com essas 2 especialidades, ou que estavam relacionados a essas 2 especialidades. E assim foi. Quando chegou no último ano ali da faculdade, eu já ingressei numa especialização de fisioterapia pélvica, terminei uma, já fiz a especialização de osteopatia, e foi muito engraçado, porque amor, como o processo dele de se formar e começar a trabalhar na área dele foi muito difícil. Foi demorado. Foi demorado e foi muito sofrido. E quando eu entrei na faculdade, eu falava assim pra ele, eu vou terminar a faculdade em dezembro, em janeiro eu vou estar trabalhando. E o amor falava assim, vida, olha o que eu sofri. Eu tinha medo dela se frustrar, eu tinha medo dela não conseguir passar pelo que eu passei. Ele, tinha medo. vida, não é assim, você sabe que as coisas não são fáceis, não fica desse jeito, porque aí se não dá certo, depois você se frustra. E eu falava, não, experiência de quem já tinha Mas a Jéssica andado o caminho. Entendeu? E aí... E a Jéssica é tinhosa, não, ela falava, bate o pé, ela faz. Eu falava assim, não, eu vou terminar a faculdade em dezembro, em janeiro eu estou com emprego, em nome de Jesus, eu profetizo e não sei o quê. E olha só como a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E foi muito engraçado que quando eu me formei em dezembro, quando foi nesse processo de dezembro para janeiro, eu comecei a conversar com o Guilherme. Nada bem. Guilherme, ele se tornou meu irmão do coração, ele é a Mai, assim. Guilherme é Mai B. Eu tenho um carinho, uma admiração por eles, assim, ó, que, olha, eu não Eles tenho são palavras. Eles foram instrumento de Deus na minha vida, assim, sem dúvida. Aquela clínica ali, ela tem meu coração. E aí, comecei a conversar. E aí não foi em janeiro, foi em fevereiro. Então, eu me formei em dezembro, em fevereiro eu estava trabalhando na área. E aí ali com o Gui eu já tive a oportunidade de entrar para a parte de osteopatia, porque ali eles tinham a escola de osteopatia. E ali ele já me incentivou a botar a mão na massa na fisioterapia pélvica, porque daí eu tinha aquele medo, aquela insegurança, aquela coisa de não vou conseguir. Ele falou, não, você vai, vamos, ó. Empurrou, incentivou. Toda e energia. Assim, não, a motivação, todo o preparo, todo o processo que vivíamos ali dentro, nossa, espetacular. Você acha, assim, por exemplo, as pessoas, a ambiência, seu ciclo de amizade, as pessoas pelas quais você conviveu nesse período, fizeram de você a profissional que você é hoje? Sem dúvida. Sabe, uma coisa que eu comento muito com o amor é que, por exemplo, para mim, algo que fez muita diferença na minha formação, na minha atuação, foi ter caído no lugar certo. Não foi caído, mas acho que Deus já me colocou ali no lugar certo, entendeu? Porque eu já eu comecei a minha vida profissional na melhor clínica de fisioterapia de Vilhena, que era ali com o Guilherme. Então, eu entrei em um lugar que tinha estrutura, que tinham profissionais altamente qualificados, que tinham profissionais que gostavam de estudar, que gostavam daquela profissão, que acreditavam que aquela profissão poderia, sim, mudar vidas. E
toda a mentalidade, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de desenvolvimento, e não só um desenvolvimento técnico-científico, um desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, isso fez total diferença. Por quê? Isso fez com que eu abrisse os olhos. Eu falo que, até brinco ali, eu falo que eu sou uma das crias, né? Uma das crias deles Cria da ali. Benver. Crias da Benver. Porque realmente é isso, sabe? E eu sei que você tem formação em osteopatia. Sim. O que a formação em osteopatia trouxe para os atendimentos pélvicos? Então, eu Primeiro, sou apaixonada. Rapidinho, primeiro, eu sei que o pessoal aí não vai entender o que é osteopatia. Explica um pouquinho o que seria osteopatia e como isso influencia nos seus atendimentos, porque é um baita diferencial, porque a fisioterapia em si é alinhada às graduações suas. Então, a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia que ela trabalha a integração de todos os sistemas. Então, dentro da osteopatia, nós não vamos olhar apenas para a coluna vertebral, apenas para um ombro. Nós vamos olhar todos os sistemas juntos. Nós vamos olhar para o sistema ósseo, para o sistema muscular, para o sistema linfático, para o sistema vascular, para o sistema neural, para tudo. Todos esses sistemas trabalhando juntos. E aí nós vamos ter técnicas para atender em todos esses sistemas. Uma das principais características da osteopatia é que ela proporciona para o profissional um raciocínio clínico completamente diferente, porque trabalha a integração desses sistemas. E outro aspecto maravilhoso é que dentro da osteopatia nós temos um trabalho de terapia manual fantástico. Como você conseguiu fazer aqui, Milena, na sua graduação em osteopatia? Porque eu sei que você fez aqui. Sim, ali com o Guilherme, na Benver. Por quê? Eles têm a clínica escola, e aí a Ebrafim abriu essa filial aqui, através deles, né? Que é a Escola Brasileira de Osteopatia. Que é de São José do Rio Preto. Então, eles têm essa extensão aqui em em Vilhena. Rondônia e Vilhena. E foi um divisor de águas para você, a osteopatia? Completamente. Por quê? Por essa integração dos sistemas, sabe? Junto com a fisioterapia pélvica. Então, quando a paciente ela chega ali, eu não estou olhando só aquela disfunção, só aquela queixa. Eu estou olhando para todos esses sistemas trabalhando juntos. Se eles estão regulados ou desregulados, para entender a raiz desse problema e aí nós tratarmos todos esses sistemas de forma adequada. Certo. Agora, falando em clínica, vamos trazer o amor da Jéssica. Falando um pouquinho mais sobre a Avivar. Então, a gente está falando aqui da doutora Jéssica, da fisioterapeuta pélvica, mas nós sabemos que hoje vocês são sócios da Clínica Avivar. Diego, conta para nós como surgiu essa ideia e por que o nome Avivar. Quando a gente... Tem um tempo, a Jéssica sempre quis empreender, né? Ela sempre quis ter o seu próprio negócio. E tem um tempo, a gente estava em Cerejeiras, né? A gente até trabalhava com o Guilherme na época. E a gente, nessa retorno para Vilhena, né? E eu trabalhava lá em Colorado, então era complicado, né? Eu tinha que voltar muito, deslocamento, era perigoso. E a gente decidiu voltar para Vilhena. E Deus tocou no coração, e a Jéssica com essa vontade, com esse fogo de empreender. A Jéssica tinha a Rosa, que também trabalhou com a Jéssica, que foi a minha que é uma grande amiga. Querendo ou não, tem como falar da Avivar sem falar da Rosa. A Rosa foi fundamental nisso tudo. Então, elas decidiram montar essa sociedade. Legal. Foi as duas no início, né? E foi essa luta aí que eu pude Amor fazer. Sempre ali no bastidor. Porque, por exemplo, eu e a Rosa estávamos à frente. Mas todo o processo de construção, de investimento, né? Da minha parte... Não tinha a Jéssica sem Diego. Então, a parte ali de trabalho, de mão de obra, né? Foi eu, meu pai, meu sogro. Tudo que deu para fazer, o que eu poderia fazer fisicamente, eu estava presente ali. Fisicamente, emocionalmente. Também, cuidando da parte. Cuidando da parte do meu bem. E nesse período, nesse processo, né, evoluindo e trabalhando com a clínica, a Rosa engravidou. Graças a Deus, ela conseguiu ter o neném dela. E ela teve que se afastar, né, do período da gestação. E depois também ela viu que não ia ser fácil. Talvez, não sei se... Na verdade, sim, ela optou em viver a maternidade, né? É uma opção. Uma opção, né? E aí ela resolveu sair da clínica. Essa parte...
É. Porque nessa parte eu sei explicar muito bem, né? Porque daí eu não me envolvia muito nessa Até parte. Eu tinha um limite do que eu fazia até onde eu ia, né? Até porque era a sociedade entre Isso, era outra sociedade. Aí nessa transição, a Rosa vendeu a parte dela, né, pra gente, né? Vendeu a parte dela pra Jéssica, e daí a gente assumiu. Daí vimos nessa necessidade de eu tomar a frente, né? De eu entrar e a gente começa a trabalhar junto. E mudou alguma coisa assim? Éramos sócios, agora nós somos integralmente a Vivar. Mudou alguma coisa? Mudou porque, primeiro, aí existe um conflito de perfis, né? Por exemplo, eu sou um perfil dominante, então eu tenho uma tendência a querer fazer tudo sozinha, a querer fazer tudo do meu jeito, e aí eu me empolgo, às vezes eu vou com muito gás e aí eu não consigo concluir, e Amor, ele é mais tranquilo, ele é mais metódico, ele é o cara do bastidor. Entendeu? Que é ótimo pra gestão, gente. E aí, ele é o cara que consegue resolver problemas sem desespero, sem aquele calor da emoção. A Jéssica é a potência, e o Diego é a calmaria. Exatamente. E chegou um momento em que eu me sentia muito sobrecarregada, porque eu não dava essa liberdade pro Amor participar ali. Entende? Quando tinha problema, eu corria pra ele, pra poder me ajudar a resolver, só que ao mesmo tempo eu não deixava ele resolver. E aí nós... Perfil dominante. Aí o que nós fizemos? Pauta, Jéssica foi rodar protocolo, foi pra terapia. Aí chega a Jéssica com a pauta. Falei, amor, vamos ter que dividir, eu preciso da sua ajuda. E aí nós fomos dividindo ali. Bom, o que você gosta de fazer? Eu gosto disso, eu tenho facilidade com isso e aquilo. Tá, mas até onde eu posso ir, até onde você pode ir, né? E aí todo esse processo. E nós ainda continuamos nesse processo, né, amor? Porque é novo, contínuo, por exemplo, né? Nós compramos a clínica de forma total em julho. Então, nesse período de julho para cá, nós estamos nesse processo de nos adaptar. Porque aí algumas funções passaram para ele, outras funções ficaram comigo, e aí nós estamos ali equilibrando todo esse processo. Mas mudou muita coisa. Eu acho que depois desse processo de ter dividido toda essa carga com o Amor, eu falei para ele, eu falei assim, nossa, tinha tempo que eu não dormia tão bem. Dormia. Ô, Diego, e falando nisso, ó, a gente sabe que a Jéssica é uma mulher decidida, né, como ela disse, dominante, potente, linda. Maravilhosa. Mas assim, como que é pra você, como marido, sócio, gestor lá na Vivar, lidar com todo esse poder que vem da Jéssica? Essa deusa suprema. Fala como você é feliz e agressiva. Como você é generoso. Vai mexer essa mão. Eu acho que a maioria dos homens se assusta, né, quando vê uma mulher assim. Não sei se tem medo, né, ou uma certa disputa. Eu, desde quando a gente começou a namorar, eu já enxergava isso. A Jéssica sempre foi ela sempre foi ambiciosa, né, no lado bom, né, no bom sentido. Ela sempre quis ser, quis ter. E sempre ela ama cuidar das pessoas. Ela sempre foi, assim, muito grande no meu ponto de vista. Eu sempre comento com ela que eu enxergo assim, como se ela fosse um oceano inteiro. E se você não souber lidar com ela, é como se você pulasse e tentasse pegar toda aquela água e você vai se afogar. Só que se você sabe lidar com ela, você tem o melhor, você tem a parte mais bonita, você tem a calmaria. Só que se você bate de frente, você tem a tempestade. Então, assim... o afogamento. Te afoga. Então, assim, vai muito do que você quer, porque a questão você não controla uma força da natureza, você convive com ela. E é o que eu acho que é o mais bonito, assim, que é uma das coisas que me apaixona, assim, é isso. É saber que ela é tudo isso e que me escolheu, que me ama. Então, isso é muito forte. Eu adoro essa parte. E, assim, a questão da comunicação, lidar com pessoas. No dia a dia, a gente já faz isso. E, às vezes, a gente é mais compreensivo com pessoas fora do nosso ciclo. Então, assim, o cônjuge tem que ser o principal. Então, assim, não é fácil, para ela também, porque eu também não sou tão doce, mas a gente luta e trabalha muito nessa parte de conversar, saber lidar, de respeitar os limites e entender que eu enxergo assim, nós somos dois, então nós somos iguais. Eu não estou acima dela, ela não está acima de mim, nós estamos do lado, cada um com as suas qualidades e desfrutando, né, potencializando o que tem de melhor. Excelente. Então, assim, eu adoro ver isso tudo, me inspira, tanto que ela, hoje, muitas coisas que eu fiz, que eu estudei, foi por causa dela, porque ela me incentivou. Ai, que lindo, eu tô emocionada. Você é linda, eu te amo. Bonito. E Amor, ele é muito sábio, apesar de jovem, né, porque assim,
Vocês são jovens. Nós somos jovens, Aham. gente. Amor tem 33. Nós somos jovens. Nós somos A jovens. gente não é velho, mas também não é novo. Não. Ah, amor, sério. você é do século XX, para. Você nasceu no século XX, mete essa não. E aí, o que acontece? Amor, ele é sábio. Ele é sábio, ele é paciente, só que o amor ele é muito sistemático. E eu acho engraçado porque, por exemplo, Ariano. ninguém viu o amor estressado. Uhum. E o amor que sempre tá brincando, sempre tá rindo. E eu já vi o amor bravo. Eu já consegui tirar ele do sério, não é mesmo? Só que é esse ponto. Amor é um equilíbrio muito grande. Mas eu acho que o principal ponto disso tudo é o respeito. É. Nós temos Nossa, é um verdade. princípio no nosso relacionamento que mais importante que o amor é o respeito. Nossa, quando a gente casou, é verdade, a primeira coisa que a gente combinou, assim, quando a gente decidiu casar, que acho que foi o primeiro alinhamento que a gente teve, Alinhamento de expectativa. a gente falava sobre isso, que o mais importante é o respeito. Pelas vivências, né, de relacionamentos que a gente tinha, né, familiar e fora, é o que a gente identificou. Acho que a gente foi muito sábio naquela época, que duas crianças, Duas crianças. mas é nunca desrespeitar o outro. Uhum. Faltar com respeito, porque o amor é perigoso. O amor, o pessoal, lógico, o amor é um sentimento bom e bonito, só que ele é perigoso, porque o amor mata, o amor trai. Uhum. Muita gente fazem coisas assim amando. Uhum. Tanto que eu tenho vezes que eu converso com as pessoas, elas não entendem, porque tem vários tipos de amor. E eu falava, então nós se amamos, mas vamos focar no respeito. Então, você sabe tudo que me fere. Se tem um ser humano nesse mundo que quiser me destruir, ela, e inverso também. Então, assim, a gente nunca vai chegar nessa área. A gente vai cuidar disso. Então, como que faz isso? Com respeito. Não falar algo, não provocar, não ferir, não querer macetar as feridas quando tá triste, quando tá chateado, quando não tá bem. Respeito. Respeito. Então, a base do relacionamento é respeito. E isso foi aplicado ali dentro da clínica também. E aí, eu acho que o mais difícil, assim, do nosso relacionamento na clínica foi eu dar a liberdade para ele. Porque o que eu comentava com ele? A clínica é o meu bebê. Nós ainda não temos filhos. O nosso primeiro filhinho é a clínica. Uhum. E ali, era sempre eu. Sempre eu. Porque por mais que era eu e a Rosa sempre foi muito reservada. Então a Rosa falava assim, olha, não quero ver minha cabeça com isso, vá. Entendeu? E era esse equilíbrio. E ali, depois o amor entra e ele é muito talentoso. E aí chegou um momento que eu falei, eu tenho que dividir o palco com esse cara. Esse cara vai roubar meu brilho. Sério, é uma coisa de eu ego. nunca gostei, eu não quero aparecer, eu não Mas quero é muito nada. humilde reconhecer isso. Gente, Quero. o ego, e isso acontece, essa disputa, ela acontece muitas vezes no casamento. Sim. Então, do esposo competir com a esposa. Porra, somos um time, um objetivo, um foco, vamos os dois juntos. Então, isso acontece no casamento em muitos momentos. E aí, chegou um momento que eu identifiquei que isso estava acontecendo ali, a nível de clínica, e isso, além de interferir no resultado da clínica, isso interfere também no nosso relacionamento. Vem lá como casal, porque saiu ali da porta da clínica, é o casal. E aí, trabalhar essa humildade para falar, não, nós somos uma equipe, nós não estamos disputando. Aí baixa a bola do ego, trabalha a humildade e vamos somar. Aproveitando que vocês tocaram, né? É bem nítido que, além de respeito, vocês se escolheram também como casal. Então, porque vocês poderiam viver vidas totalmente diferentes, né? Duas grandes potências, com as suas profissões, com os seus sonhos, que escolheram o mesmo caminho. É muito bonito. E um ponto que me fez refletir em relação, por exemplo, à clínica. Vocês têm um ambiente em casa e o ambiente da clínica. Como que é lidar com isso? Casa e clínica. Isso foi difícil no começo. Até antes, né, dessa transição, né, quando era a Jéssica e a Rosa, porque saía da clínica, vinha e continuava falando da clínica, preocupado Muito com pensamento. problemas, coisas para resolver. Só que naquele momento, você ficar pensando e falando, não vai mudar nada, você não vai resolver os problemas. Então, foi difícil, mas agora a gente aprendeu, tanto que a gente se policia. Às vezes ela vem preocupada, conversando, e eu falo, ó, a gente tem até, né, o caminho, você quer discutir isso, vamos falar isso agora, chegou no portão, acabou. Acabou. Aí às vezes tá lá em casa... Somos casal do portão pra dentro. Aí às vezes tá sentado pensando, um percebe, o que foi? Não, eu tô pensando tal coisa, ó, parou. Então você quer, vamos pegar, vamos fazer alguma coisa, vamos muda a chave, porque senão, teve vezes que a gente ficou, tipo assim, não dormiu, a gente passou a noite desesperado ali, daí a gente falou assim, não, a gente tá surtando. E não resolve. Tá os dois correndo pelado na rua aí, tá preso na polícia. E o que é engraçado, porque tem uma coisa aqui da personalidade do amor, mas tem uma coisa também da profissão dele, que é esse processo de ser metódico. Entende? Isso é o que tem lá no laboratório. Então, tem regras, tem que obedecer regras. Mas isso é bom? É muito bom.
Então, o amor, nesse processo de limite, de disciplina, de protocolo, de processo, de método, ele é muito Eu consigo seguir a risca. arrisca. E aí, quando nós fizemos esses alinhamentos ali, aqui vai funcionar assim e aqui vai funcionar desse outro jeito, ele é o primeiro a cobrar ali. Quais foram? Essa aqui veio lá no Instagram da Jéssica. Vamos lá. Qual foi o seu maior desafio durante a graduação? Tô brincando. Pagar Nossa, você quer uma a lista? faculdade. Não, Choro, além da ranger de questão dentes, posição financeira, fetal. além da questão financeira, foi um processo, eu acho que eu precisava, eu tinha que ter vivido destrave antes, entendeu? Shelly, corre aqui, tem 2 alunas suas aqui. Vamos fazer um pacote aí pra faculdade, pros alunos. Gente, fez uma diferença esse processo de desenvolvimento pessoal que, assim, é sem comparação. Olha, eu trabalhava o dia todo. E eu sempre gostei eu gosto de dar o meu máximo. Eu gosto de dar o meu 100%. E aí, quando eu não consigo dar o meu 100%, Nossa. isso me frustra muito. O pior, você se punir. Eu me punia. Tanto é que hoje eu faço terapia, e aí, depois de algum tempo de terapia, a psicóloga Adilane, muito obrigada. Depois de um tempo de terapia, eu consegui parar com esse processo de autopunição, né? E aí, o que acontecia? A minha maior dificuldade porque eu chegava lá na faculdade, eu sabia que eu podia mais. Eu sabia que eu poderia me dedicar mais, ter notas melhores, desenvolver projetos melhores. Eu poderia fazer mais ali. Mas eu não tinha recurso, eu não tinha condição física, condição psicológica, condição emocional. E nós começamos esse processo cedo, porque nós casamos cedo, graduação foi tudo cedo. Eu estava em outro estado, somente eu e o amor. Eu sempre fui muito apegada aos meus parentes, né? Pais, irmãs, né? Os sogros, a sogra, minhas cunhadas. Então, eu sofria muito nesse processo. Tinha aquela questão da saudade que já pegava. Tinha o cansaço físico, o estresse, porque eu já trabalhava na área da saúde nessa época. E aí, essa autocobrança. Pegou a pandemia. Peguei a época Todo de mundo pandemia. surtou na pandemia. Então, o mais difícil, lá longe. meu maior desafio foi lidar com a minha dois. cobrança, a minha autocobrança. Em relação à autocobrança, em relação ao quê você fala? A dar o meu melhor ali na faculdade, sabe? E às vezes ela tava dando o melhor, só que talvez ela queria uma expectativa maior, ela não enxergava. E aí é engraçado nós falarmos sobre isso, porque assim, é tu dar o teu melhor com o que tu tem, com o que tu pode nesse momento, nessa fase. E com a maturidade que você tem também. Exatamente, porque hoje eu tenho 29 anos, hoje eu tenho uma rotina completamente diferente, hoje eu tenho uma condição, uma maturidade completamente diferente daquele momento. O fator financeiro, que tu disse que foi também um desafio. Por quê? Gente, por quê? E financeiro. Que financeiro? Foi com coragem. Gente, Você tá maluco. Nem sei como é que tá. Sério, hoje eu tento calcular, eu falo, como é que a gente pagou? Como é que tá pagando? Não faz sentido, não bate. Eu vou contar o processo de como foi para eu entrar na faculdade, para vocês terem noção de que Deus fez milagre. A história da multiplicação de pães e peixes, ele fez no momento que eu entrei na faculdade. Porque eu trabalhava em uma empresa que, quando eu decidi fazer faculdade à noite, eu trabalhava à tarde e à noite. E aí, quando eu decidi fazer faculdade, teria que ser no período da noite. E eu fui lá e pedi para ir para o período do dia. E eles disseram, não tem como. Então, você vai ter que escolher. Ou você vai trabalhar, ou você vai estudar. Os dois ouvidos. Eu falei assim, eu escolho estudar. E fui, louca, pedi as contas. Ótimo. Como é que você vai pagar a faculdade? Recebia R$1.200. A faculdade era R$1.200. E agora? O mesmo valor, exatamente. Aí eu água. acreditava em milagres, né? Deus Arrumei, proverá. Deus proverá. Fiz 8 anos de catequese para acreditar que Deus proverá. Aí arrumei outro emprego durante o dia. E aí é aquela, tu entra na faculdade no início do ano, tu tem que pagar o mês de janeiro, mesmo que tu não tenha estudado ele, mas tu tem que pagar. Então eu tinha ali, ó, 1.200 de janeiro, tinha 1.200 de fevereiro, e amor ficou doente. E nessa, gente, quase que amor foi de arrasta. Amor, naquele momento nós descobrimos que o amor tinha uns 7 problemas de estômago. Esse menino descobriu quando agravou, comecei a sangrar, vomitando sangue. Ele vomitava sangue o dia inteiro, deu uma gastrite hemorrágica, uma coisa louca, assim. Eu sei que nessa brincadeira, nós gastamos, não me pergunte como, uns 3 conto e pouco. Eu já tava devendo
A faculdade. A faculdade. Aí nós estávamos Saúde. devendo a saúde. Se eu falar pra você que até ali o meio do... Tava tudo pago. Como? Eu não sei te Eu dizer. também não faço ideia. Porque além desse processo de tu ter que pagar essas coisas, tu tinha que sobreviver. Então, comida, energia, tudo isso você tinha que continuar pagando. Deus proveu. Porque até hoje, eu não sei te dizer como é que nós pagamos. Tem uma frase sua, que a primeira vez que eu ouvi foi de você, primeira e única vez. Que é uma história dos barcos. Conta pro pessoal sobre isso. Eu acho que faz muito sentido como vocês resolveram essa situação também. Inclusive, eu me emociono toda vez, eu me arrepio, porque é linda essa história. Eu me identifico muito com ela. Conta pro pessoal ouvir o contexto. É porque, assim, tem uma frase que diz que nós devemos queimar os barcos. E aí, quem me contou essa história, na verdade, foi o Amor. Porque ele gosta muito de ler. E aí, ele contou que os nórdicos, né, Amor? Quando eles iam guerrear e eles chegavam para invadir um lugar novo, eles queimavam os barcos. Os vikings. Isso. Eles queimavam os barcos para que não houvesse oportunidade de voltar para trás. Então, quem estava ali só tinha uma possibilidade. Ou você vence, pai. Ou você vai vencer ou você vai morrer. É isso. E quando nós começamos a nossa jornada juntos, e aí está associado a tudo, tanto ao nosso casamento, quanto à nossa formação, quanto ao nosso empreendimento. Nós, em cada projeto que nós decidimos fazer juntos, nós escolhemos queimar os barcos. Então, essa é a minha chance. Quando eu escolhi a fisioterapia, e principalmente a fisioterapia pélvica, eu falei, essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, mas principalmente essa é a minha escolha. É esse o meu propósito? É essa a minha missão? Então eu vou queimar os barcos. Eu não vou voltar atrás. Que foi intencional isso? Totalmente. Na época você fez exatamente Totalmente. isso. Mas não tem como voltar não atrás. tem como, não tinha possibilidade. Vai fazer o quê? Tu já financiou um valor que tu não, até hoje... Não faz sentido. Né? Exatamente. Você não tem. Quando você começa ali, como nós começamos, sobrevivendo com esses R$1.200, e aí você se depara com esses valores, você não tem outra possibilidade. Ou você faz dar certo, ou você vai ter que morrer pagando isso aí. Então eu vou fazer dar certo. Mas tudo isso somado ao meu propósito de vida, a minha missão. Eu queimei os barcos. Abrir a clínica foi um processo de queimar os barcos. Por quê? Eu iniciei com uma dívida que nós não tínhamos dinheiro. Quando nós resolvemos abrir a clínica, que Deus provém tudo, a Rosa entrou com o dinheiro, eu entrei com mão de obra. Uhum. E chegou ali no fim, ainda faltava um valor de alguns mil que eu deveria devolver para ela. Rosa Como foi... é que... Eu falo que, Nossa, gente, Rosa Deus foi um anjo. provém. Quem quer confiar na palavra? Ambiência, as pessoas certas. Quem quer confiar na palavra dessa doida? Olha pra minha cara e falar que eu ia pagar? Nó cega desse jeito? E aí... Que nó cega, doida. Tem não tem cara de nó cega? Não tem, não. E aí, o que foi o processo? Queimou os barcos. Porque ou eu faria aquela clínica dar certo, ou eu teria mais uma dívida para pagar. Mais uma frustração na vida para lidar. É uma história linda. A gente olha assim, porque é muito fácil não reconhecer o que passou. Então, um dos objetivos do podcast é exatamente trazer essas histórias por trás do jaleco. Porque hoje a gente vê uma Jéssica posicionada, uma Jéssica com a terapia em dia, com as crenças em dia, digamos assim. Com vestido, com maquiagem, com a coisa assim, fala, nossa, rica. Ela nasceu rica, assim. Nasceu assim. Mas assim, tem algo que é muito do meu posicionamento, inclusive na agência, que eu falo muito, e o Rafa, nosso colaborador, tá ali para não me deixar sair da linha, que é capacidade técnica se comunica. Então, por exemplo, todas as pessoas, elas têm oportunidades, é claro, enfrentam desafios, oportunidades em N sentidos, às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, de se comunicar. Então, cursar a mesma faculdade ou semelhante, fazer a mesma pós-graduação. Mas a essência, aquilo que você é, aquilo que você entrega, aquilo que você tem um cuidado de zelar, como as pessoas te veem, como você faz as pessoas se sentir, isso é diferente. E aí eu posso falar também, porque somos alunas, então a gente participa eu e a Jéssica participamos de um programa de desenvolvimento pessoal da TL. É o Clube das Meninas. O Clube das Meninas. E tem uma psicóloga, gente, para dizer que é sua. E nesse programa a gente se identifica com várias crenças, enfim.
Como que você entende isso de entregar além da fisioterapia pélvica? Esse cuidado, inclusive do local onde você veio, essa jornada que atua. Como você enxerga isso, por exemplo? Eu quero que você dê um conselho para os alunos de fisioterapia que você gostaria de ter tido na época que você foi aluna, envolvendo hoje tudo que você conhece, de crença, de limitação, de ambiência, de jornada, de conquista, de sociedade. Dê um conselho para os alunos de fisioterapia. Primeira coisa é que dinheiro não é a coisa mais importante. Não é. Tempo é mais importante. O tempo é o teu bem mais precioso. Entendeu? Dinheiro tu conquista, mas o tempo passou ou perdeu. O tempo é algo extremamente importante. Se eu posso dar um conselho a esses alunos, invistam em desenvolvimento pessoal. Por quê? Você pode cursar a melhor faculdade, você pode estar na melhor instituição, você pode entrar na melhor empresa, no lugar mais renomado. Mas se aqui dentro de você a casa estiver bagunçada, se o teu interior, se o teu psicológico, se o teu emocional estiver bagunçado, caiu. Tudo isso vai desmoronar. Porque nós entramos, às vezes, na faculdade com expectativa de um financeiro, né? O foco é dinheiro, é ganhar dinheiro. Você acha que tudo E aí, gente, aquele tempo ali de faculdade, ele voa, ele pisca, acabou. E principalmente, se você não sabe o que você quer, aí mora o problema, porque você não se conhece. Durante o meu processo ali da faculdade, eu sempre investi muito em autoconhecimento, em tentar me desenvolver com o que eu tinha acesso. Então, o desenvolvimento pessoal, ele sempre foi algo muito importante para mim. Por isso que eu falo, nossa, se naquela época eu tivesse feito um destrave, gente, hoje minha vida era completamente diferente. Destrave acadêmicos. Não, Thierry, vamos começar a investir ali nos acadêmicos. Não, faz total diferença. Porque a gente entra pensando que o problema é o dinheiro, aí depois você vê que o tempo voa e você vê que é o que você deveria ter investido era o teu desenvolvimento pessoal. Era você ter colocado a casa aqui dentro em ordem. Faz total sentido que eu me identifico muito com a sua história. A gente tem histórias bem parecidas, então é o mesmo conselho que eu daria também, nesse sentido. Porque quando a ambiência ela é muito importante desde o nascimento. Não adianta você falar que só coragem vai dar certo. Não é. Porque, assim, vocês tiveram muita coragem, você e o Diego, muita coragem, mas sofreram bastante também. Maria. Já passaram por muitos desafios, então... É um tal de chuta o balde, busca o balde. E agora eu quero trazer um tema polêmico, digamos assim. O que acontece? Eu sei que vocês são bem religiosos, são católicos. Diego, em relação a vocês como casal, como alguém que acredita em Deus, que frequenta, o que você acha que o fato de ter uma religião, uma espiritualidade, isso influenciou em muitas das decisões que vocês tomaram? Nossa, é a nossa base. Tanto que quando a gente começou a namorar, a gente colocou, né, nas nossas conversas, de falar, não, a gente colocava Deus como base e a gente seguiu vários princípios. Não que a religião em si que a gente escolheu, né, proporciona isso, mas assim, a conexão que ela dá com o espiritual, né, com os caminhos, com as coisas certas a ser feita. Então, assim, eu acho assim, é muito importante ter uma religião, não importa qual, mas não só estudar ela, mas o que é mais difícil é praticar. Por exemplo, nós que somos dessa vertente do cristianismo, né, eu falo muito quando eu converso, eu falo, não é fácil ser cristão. Eu falo, é sério, o pessoal acha bonito, a hora a gente tá lá louvando, cantando, beleza, ali é legal. O problema é aqui fora. Aqui é difícil ser cristão. E no dia a dia, que nem um exemplo, você tem algum problema com alguém que está aqui no trânsito, vê um ser de luz ali e faz raiva em você. Você quer parar e você quer punir aquela pessoa na hora. É isso, um exemplo, acontece uma tragédia, acontece então assim, se você não tem uma base, se você não tem um espiritual, não precisa ser forte, mas assim, praticado, né, você tem que ter uma fé, né, a fé inabalável, que é muito difícil. E a gente já tinha caído há muito tempo. A gente tinha saído desse caminho. Não vou dizer que é o certo, porque não existe nada certo ou errado, né? Mas essa trilha que a gente está fazendo foi fundamental, assim, os princípios, essa prática, essa fé. Eu acho muito importante. É a nossa base, na verdade, né? Jéssica até fala que me ama muito,
mas acima de mim, Ela ela ama Jesus. ama Jesus. E eu concordo, Não, porque não é meu disputa com ele, você vai perder. É Não. o primeiro. 100%. E para os atendimentos pélvicos, como que funciona isso? Porque assim, é algo que a gente vê que algumas mulheres têm objeções em relação aos toques, em relação ao sexo, em relação à dor. Como que você lida com isso dentro do consultório? A questão, como o Diego disse, não religião, gente, não como única, né? Mas como esse lado espiritual, como esse lado que existe Então, de fé. Primeiro ponto é que essa paciente ela tem que saber que quando ela entra ali dentro do consultório, tem uma ética, né? Então tem todo o processo de ética e de respeito à religião dela. Em momento algum eu vou desrespeitar as crenças, a religião dela, enfim. E eu, pessoalmente, Jéssica, a minha profissão é a minha missão. É a minha missão espiritual. Deus me colocou aqui para ser um instrumento dele. E eu acredito fielmente nisso. Que eu sirvo a Deus através da minha profissão. Eu não estou ali convertendo ninguém. Mas eu estou ali oferecendo o máximo de amor, de carinho, de compreensão, de cuidado, de amor ao próximo através da minha profissão. Quando essa paciente ela chega a mim, existe toda essa ética, esse respeito. E existe um processo de educação em saúde. E nesse processo de educação em saúde, eu vou mostrar para ela a própria criação que ela acredita. Ó, isso aqui é anatomia, isso aqui é parte do seu corpo. E esse tecido, ele funciona dessa forma. Essa técnica, ela acontece aqui, ó, desse jeito. Eu vou trabalhar contigo assim, eu vou trabalhar contigo desse modo aqui. É assim, assim, assado. É tudo muito esclarecido e abordado de uma forma tão respeitosa, tão acolhedora, tão carinhosa, que essa paciente, ela não vai se sentir desrespeitada. Porque no processo de anamnese, eu vou conversar com ela, eu vou entender, eu vou identificar quais são as crenças dela, eu vou identificar quais são as objeções, quais são os medos, as preocupações que ela carrega acerca, né, de buscar esse atendimento. E aí entra aquilo que nós conversamos, da crença, do tabu, né, desse preconceito que existe em relação à nossa região íntima. Então, é todo um processo de ética, respeito, de acolhimento, de educação em saúde, para poder oferecer para essa paciente um atendimento eficiente, baseado em evidência científica e completamente respeitoso. Que lindo. Nossa, né? Assim... Ela é incrível, tô falando, eu falo, morro de medo, porque ela é fantástica. Não é que os outros... conhecimento. Não, mas é o meu amor, não é? Quanto conhecimento, assim, é gostoso escutar a Jéssica falar, porque ela fala com muita propriedade em relação ela ama cuidar das pessoas. Amo. É algo, eu faço com muito amor, eu amo cuidar. Eu amo amar várias pessoas. Você vai conviver comigo, rapidamente eu vou desenvolver amor por você. E eu vou dizer, eu amo estar com você, eu te amo. As pessoas ficam assim, mas você ama? Eu amo, o principal mandamento que Deus deixou é amar o próximo. Eu amo amar as pessoas. E, Jéssica, nesse caminho, por exemplo, de atendimento às pacientes, teve alguma paciente que te desafiou como profissional? Eu acho que em relação à parte técnica, não. Uma das coisas que é da minha natureza é que eu gosto do desafio. Então, quanto mais difícil, melhor. Mais prazeroso para mim será realizar esse atendimento, porque eu adoro o processo de ter algo novo, de eu ter que me esforçar, de eu ter que estudar, de ter que me desenvolver. Então, e nesse aspecto, não. Porém, lidar com a saúde íntima, principalmente eu que atendo a parte de saúde da mulher eu que atendo o público feminino e o público pediátrico, né, o público infantil, então eu me deparo às vezes com casos que me pegam na parte emocional. É que vem uma história junto, vem né? Uma história. Não vem só o exemplo. Não é só uma disfunção. É um problema. Então, por exemplo, eu atendi uma consulta, uma paciente que ela chegou com um prolapso, ela chegou com a região íntima, na verdade, totalmente desfigurada. Uma paciente que, quando você olhava ela assim, você vê uma pessoa mansa, calma, tranquila, sorridente, e aí ela bem receosa e constrangida para fazer a avaliação, porque ela achava que não era bonita a região, porque tem todo esse preconceito do que é bonito ali quando a gente fala de região íntima. E aí não, fique tranquila. E aí, quando ela foi conversando, me contando um pouquinho da história dela, era uma paciente que por anos ela foi casada e o esposo
a violentava e ele introduzia na região íntima dela objetos. E esses objetos laceravam. Então, cortava, literalmente. Isso veio trazendo uma série de prejuízos emocional, a parte de saúde física, enfim, inúmeros comprometimentos. E ela não podia contar isso para ninguém, porque naquela época ela não tinha o apoio, a rede de apoio da família, e ela também não queria contar para o filho dela que o pai era esse monstro. Essa foi uma paciente que aí quando ela veio e eu cheguei e avaliei ela, me doía o coração, eu senti uma dor na alma. Eu senti uma dor imensurável. Realizar aquele atendimento foi extremamente desconfortável. E afeta no particular, em casa também ela sofre, ela ficava mal, ela ficava, né, assim, pensando nisso, sofrendo. Ela literalmente sofria, ela sofre mesmo. Então, o meu maior desconforto é quando às vezes eu me deparo com feridas ou com disfunções que eu não posso ajudar no processo de cura. Entende? Eu não posso ir ali, colocar minha mão e resolver essa dor ali. Aquela dor ali ferida não. Na alma, né? É uma ferida na alma. Se fosse uma dor somente ali no tecido, no músculo, na face, eu poderia resolver. Isso eu tenho certeza. Agora, e essa dor na alma? Isso eu não posso resolver. Mas eu acredito que o teu atendimento humanizado, o teu jeito, não vai curar, não é sobre isso. Mas ele traz um pouquinho de conforto. A escuta é um processo também de humanização, que eu vejo que é o que você traz muito dentro da clínica. Mas aí, lembra que eu falei do desenvolvimento pessoal? É o processo de autocobrança, de eu mesma, eu quero proporcionar mais, eu quero ir além, eu quero ir além. E aí é isso, terapia e essas formações, essas mentorias, elas trazem à luz exatamente isso, né? De que você não pode salvar todo mundo. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem um limite, né? Tem um limite humano. Mas tu pode dar o teu melhor naquele momento. Muito bonito. Aproveitando que você falou de fisioterapia infantil, conta pra nós agora os procedimentos que você faz envolvendo crianças também. Então você atende principalmente mulheres. Conta um pouco mais o que você faz dentro da clínica, até para o pessoal que está assistindo o podcast entender o que a Jéssica, fisioterapeuta pélvica, realiza dentro do consultório. Não fala da clínica, que eu vou deixar essa parte pro Diego. Mas por que eu? Tô brincando. Gente, quando nós falamos de fisioterapia pélvica infantil, as pessoas ficam em choque, porque elas não sabem que existe. Poxa, mas criança tem problema com isso? E tem muito. Tem muito. Por exemplo, disfunções urinárias, né? Aquela criança que ela cresceu e ela não para de fazer xixi. Ela não para, ela fica fazendo xixi toda hora, ou ela fica perdendo o xixi, ou ela não consegue fazer cocô, ou ela perde cocô, já cresceu, já tá mocinha e continua com esse tipo de problema, sem falar em casos de malformações congênitas, né? Às vezes uma criança que nasceu com alguma síndrome, ou nasceu com alguma malformação congênita e acabou afetando ali a região desses sistemas urinários, evacuatórios, e que precisam de um atendimento especializado para que eles possam ter funcionalidade. E o que é muito importante? A criança, ela tem uma conduta terapêutica completamente diferente do adulto. Primeiro, que a criança ela não tem paciência para poder ficar ali todo esse tempo. Tu tem que trabalhar algo rápido, lúdico, porque ela tem que se interessar. Tu não pode usar as mesmas técnicas, porque tu não vai ficar enfiando, tu não pode tocar ali na região íntima da criança, tu não pode ficar colocando o dedo, entendeu? Então, eu brinco que nós vamos trabalhar em volta, nós vamos trabalhar na barriguinha, nós vamos trabalhar na perninha, nós vamos trabalhar ali no bumbumzinho, nós vamos trabalhar com exercícios, nós vamos trabalhar com brincadeira, com processo de terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar em uma equipe multidisciplinar, nós vamos trabalhar em apoio ali a essa família, em muitas orientações, em muitas adaptações. E aí entra o que eu falei, eu amo um desafio. Atender a criança é extremamente desafiador, porque a criança, com perdão da palavra, mas ela é como se fosse uma bomba relógio. Porque ela está no processo de desenvolvimento. Daqui para ali pode ter alguma alteração que muda completamente o nosso cenário clínico. E aí o que acontece? Tu tem que estar extremamente atenta e tu tem que se esforçar o triplo, o quádruplo, porque o adulto, ele chega ali, ele pagou por aquele tratamento, ele quer melhorar o mais rápido possível
E ele vai seguir as suas orientações. A criança não. A criança, às vezes, ela quer brincar. A criança, Esquece. às vezes a criança, ela não está interessada mais em você. lúdico, Exatamente. atendimento. E é um desafio, todo caso é um desafio. E é tão prazeroso. E olha que eu não acreditava que eu ia gostar de atender criança na época de faculdade. No estágio mesmo eu não gostei. Quando eu entrei na fisioterapia, aconteceu, dentro da fisioterapia pélvica, de buscarem esse atendimento. Por mais que ali eu fiz cursos voltados a essa área, mas eu não tinha interesse. E aí, o que aconteceu? Eu recebi um paciente e aí a mãe contou a história dele e eu fiquei assim, tão comovida. Falei, gente, eu vou atender por misericórdia, porque eu não posso, não tem como essa pessoa passar por mim e eu não vou fazer nada. E aí eu falei, vou. Só que quando eu comecei a atender, eu falei, eu preciso de mais formação, eu preciso de mais capacidade técnica para poder oferecer o melhor tratamento para essa criança. E aí foi onde eu busquei uma formação com hoje uma das maiores fisioterapeutas pélvicas pediátricas do Brasil, que é a doutora Paula Grip. E eu descobri um mundo que eu fiquei completamente apaixonada. E hoje eu dou aí a minha atenção, tanto para as mulheres quanto para as crianças dentro da fisioterapia pélvica. E para as mãezinhas que querem levar as crianças, a partir de quantos anos elas podem levar as crianças? Então, na verdade, não tem uma idade. Por quê? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Então, muitas vezes, essas mãezinhas, elas vão ter ali, claro, uma recomendação do médico, mas é muito interessante elas observarem os sinais. E quais são? Conta para as mãezinhas. Dificuldades para evacuar, né? Esse processo de postergar. Desde quando nasce, desde bebezinho. Sim, essas dificuldades em evacuação, em micção. Caso essa criança tenha alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, espectro autista. Se essa criança ela tiver alguma malformação congênita, espinha bífida, mielomeningocele, são condições que vão afetar a região íntima. Se identificou qualquer coisa que vai afetar a região íntima, já procura o meu serviço, porque eu vou poder ajudar desde o início nesse processo de desenvolver a funcionalidade desse assoalho pélvico para essa criança. Que bom que na nossa região, aqui, quem está assistindo o podcast, nós somos de Vilhena, Rondônia. A clínica da Jéssica é aqui. Qual que é o endereço, Jéssica, da sua clínica? Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 1048, ali no Jardim Eldorado. Isso, o nome da clínica é Avivar. E que bom que existe profissional que atende nessa área com tamanha capacidade, com tantas especializações aqui. Para nós, nossa cidade só tem a crescer. E Diego, vamos lá. Traz para nós agora, em relação à clínica Avivar, para a gente ir para os finalmente desse podcast, quais são as especialidades que vocês trabalham dentro da clínica? A Jéssica é fisioterapeuta pélvica, mas eu sei que vocês fazem outros atendimentos também. Sim. Nosso foco é tornar a clínica a referência, né, em atendimentos, né, da fisioterapia pélvica em todas as áreas. Estamos montando, né, a equipe especializada nesses atendimentos e nós trabalhamos hoje voltado ao Pilates, no atendimento do Pilates e da fisioterapia pélvica. Hoje a fisioterapia pélvica ela é, sem dúvida, o nosso maior foco, né? Tanto é que hoje a clínica ela já é especializada dentro da pélvica e o nosso objetivo é realmente desenvolver uma equipe, atender todas as áreas, porque dentro da fisioterapia pélvica nós temos ali subcategorias, né? Então, tem a parte de saúde da mulher, de saúde infantil, tem a parte de fisioterapia pélvica na saúde da mulher, da criança, do homem, né? Então, no parto, né, para gestante. Então, nós queremos ter especialistas em cada uma dessas áreas. Então, realmente, o objetivo é esse. Vocês são a primeira clínica de fisioterapia pélvica de Vilhena? Sim. Meu Deus. Talvez da região. Da região? Não sei se tem região norte. Específica? Clínica. Tem clínica, consultórios, pessoas que atendem vinculados a outras clínicas. Mas a clínica em si focada, não sei dizer. A primeira, focada em fisioterapia pélvica. Né? Ainda mais na pediátrica, né? Nossa, na pediátrica, então acho que deve estender até mais, né? Porque é muito difícil. Vamos lá, vamos chegar ao final de mais um podcast. Mais uma vez eu quero agradecer vocês por terem participado do nosso primeiro, a abertura oficial do podcast da Magnética. Então, muito, muito obrigada mesmo. E eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem. Primeiro o Diego responde, depois a Jéssica. Que é assim... eu queria que vocês dissessem para as pessoas que assistiram vocês um recado que ajudaria na trajetória de vocês.
É um recado, assim, uma frase para vocês resumirem, para não ficar tão longo, mas que poderia transformar a realidade dessa pessoa que hoje também quer empreender, que hoje também tem sonhos, que é essa pessoa que está batalhando lá, pagando a faculdade, indo ali de motinha para a faculdade. Então, deixa um recado para essa pessoa, para, enfim, um recado que ajudaria sobre a trajetória de vocês. Se você quer, já tem no seu coração, você tem essa vontade, faça. Ah, mas eu não tenho isso, tenho aquilo. Não importa, vai aparecer no meio do caminho. O mais importante, tipo, é essa jornada em si que transforma. Ninguém que é grande já tinha tudo preparado lá no início. As coisas vêm durante a caminhada, né? É que nem o exemplo, você querer fazer uma carga de qualquer coisa, é durante o caminho o que está sendo carregado que se encaixa. Você não vai conseguir encaixar tudo no começo. Então, o mais importante é o começar. Ah, mas começa. Ah, mas se vira, vai dar um jeito, as coisas vão acontecer. Até questões bíblicas, né? Tipo assim, não tenha medo. Né? Deus fala, não tenha medo. Então, ele está falando pra gente, faz, eu tô aqui. Só que sim, o processo é desesperador, mas tem também o benefício, né? Tem a recompensa. Então, assim, começa. Não importa como, começa. Chorando, tremendo, do jeito que for, mas faça. Então, o mais importante é iniciar, tomar uma... Vamos para abrir a clínica, foi a palavra que apareceu, né? Então, é aquele versículo que diz, seja forte e corajosa, né? Tanto é que lá na clínica tu entra, tá na parede essa frase. Então, se você tem um sonho, primeiro que não tenha medo de sonhar, não tenha medo, para sonho não tem limite. Sabe qual é teu sonho? Seja forte e corajosa. Aposte no seu sonho, queime os barcos. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Hoje é dia 25 de novembro de 2025 e a gente encerrou o primeiro podcast da Magnética.